Meus amigos e minhas amigas, 11 de dezembro de 2023, uma das últimas lives do ano, não poderia ser mais especial, porque hoje eu recebo aqui José Luiz de Moura Faleiro Júnior, Responsabilidade Civil do Estado e Tecnologia, e olha só, uma releitura da Teoria do Risco Administrativo. Prefácio de Felipe Braga Neto e apresentação de Tiago Marrara, dois autores da Foco, dois craques que estão endossando o trabalho magnífico de José Luiz de Moura Faleiro Júnior, que é advogado, doutorando em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, Largo de São Francisco, doutorando em Direito na área de Estudo de Direito, Tecnologia e Inovação pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, mestre e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, especialista em Direito Processual Civil, Direito Civil e Empresarial, Direito Digital e Compliance, professor dos cursos de graduação em Direito da Faculdade Milton Campos, Belo Horizonte, Brasil, e da Esquemar Law School, também em Belo Horizonte. Vamos ver se o Faleiro já está aqui comigo, ainda não. Supervisor acadêmico do curso de pós-graduação em Direito Privado, Tecnologia e Inovação da Escola Brasileira de Direito, a IBRAD. Professor convidado dos cursos de pós-graduação Lato Sensu LLMS em Direito Digital na Escola Brasileira de Direito, EBRAD, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, na Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a FMPRS, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC do Paraná, e no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS Rio. Associado do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, IBERC, e do Instituto Avançado de Proteção de Dados, o IAPD. Membro e pesquisador do Centro de Pesquisa em Direito, Tecnologia e Inovação, Centro DTIBR. Pesquisador do Grupo de Estudos em Direito e Tecnologia, o DTEC, da UFMG, do Grupo de Pesquisa em Direito Civil na Sociedade em Rede, da USP, e da Comunidade Internacional de Estudos de Direito Digital, a UFO, editor do Brazilian Journal of Law, Technology and Innovation, e membro da Comissão Executiva da revista IBERC. É com ele, deixa eu já cobrar ele aqui, que a gente vai conversar hoje. Meu amigo, ele confirmou a presença na live. Se eu der pause aqui é para chamá-lo. Então você fique por aí, vamos ver se ele entra. Só um minutinho, meus amigos, não saiam daí, eu já volto. Pronto, eu chamei ele aqui no WhatsApp, ele já estava a posse aguardando o meu contato. Meu amigo Faleiros, aguardamos você para nos contar um pouco mais sobre responsabilidade civil do Estado e tecnologia. Essa obra que você lançou pela editora Foco, uma obra sem dúvida nenhuma muito interessante, uma obra que mexe com alguns pilares do direito administrativo. Também vai falar de tecnologia. Enfim, vamos aguardar o professor José Luiz de Moura Faleiro Júnior se conectar para que possamos ouvi-lo. Você que ouve a Foco ao vivo ou em reprise ou pelo Spotify, seja bem-vindo. Se você está na Amazon, na Martins Fontes, um prazer estar aqui com vocês. Hoje o autor vai contar um pouco mais dessa obra que tem conosco aqui. Agradeço a presença de todos. Já estou vendo aqui a professora Sabrina, o Rodrigo, a Ticiane. Vamos lá, pessoal. Se você gosta do tema, compartilha, chame mais gente, faz o aviãozinho aí, fala que estamos ao vivo. E o professor José Luiz de Moura Faleiro Júnior deve estar entrando. Ele pediu para eu contatá-lo, eu contatei. Vamos aguardar mais um instante, porque assim começamos o nosso bate-papo. Espera aí, deixa eu chamá-lo novamente. Vamos lá, chamei ele novamente aqui. Ele deu ok. Alguma situação deve estar acontecendo para ele não ter entrado ainda. Vamos aguardá-lo mais um pouco. Se não entrar... Não, ele vai entrar. Não tem essa de se não entrar. Olha lá, ele entrou! Professor José Luiz de Moura Faleiro Júnior, seja bem-vindo. Estamos aqui. Opa, deixa eu aceitar novamente. Aceitar. Vamos lá, professor. Aí, professor, boa tarde, como vai? Grande amigo Léo, você me vê e me ouve bem? Sim, super bem. Amigo, não existe essa de não entrar. O Instagram travou um pouquinho aqui quando eu tentei fazer a primeira solicitação, mas agora estamos ao vivo. Que honra! A honra é toda nossa, você sabe da nossa admiração já de anos pelo seu trabalho acadêmico, trabalho esse que vem lhe gerando grandes frutos, sobre agora de algumas novidades, no momento oportuno será comunicado, mas é um grande orgulho tê-lo como amigo e como editor. Então, meu amigo, lhe parabenizando por essa trajetória jurídica maravilhosa que faz de você um dos juristas mais brilhantes da sua
geração e quem sabe das próximas, a gente sabe que as gerações estão vindo por aí não estão muito empenhadas. Eu queria que você nos contasse um pouco sobre essa obra que assim que eu recebi, falei, nossa, que obra-prima, que obra-prima. Conta pra gente, Faleiros, como é que veio a ideia de lançar a responsabilidade civil do Estado e tecnologia, meu amigo? Léo, é muita bondade. Eu, de princípio, preciso registrar que as suas palavras são absolutamente generosas e diria até imerecidas em relação à minha pessoa. De maneira alguma. Sinara concordando comigo, você está gastando verbos aí. Não, imagina. É evidente, eu preciso registrar, antes de qualquer comentário sobre o conteúdo da obra, os meus agradecimentos a você e a toda a equipe da Editora Foco pelo apoio, pelo incentivo constante, pela confiança e pela parceria que temos estabelecida desde 2019 e que sempre rende bons frutos. Léo, eu sou fã de carteirinha e, sem dúvida alguma, um entusiasta do trabalho editorial realizado com esmero pela Foco, por toda a sua equipe, e com a intenção absolutamente louvável e elogiosa de trazer ao público temas, especialmente aqueles ligados à interseção entre o direito e a tecnologia. Este é mais um trabalho que cumpre essa missão de trazer luz aos debates de direito digital. Eu fico muito honrado pela oportunidade, porque nós sabemos que são assuntos inovadores e muitos deles ainda também desafiadores. Este é um exemplo. Você comentou, quando citou o título da obra, que se trata de uma pesquisa relacionada à responsabilidade civil do Estado, um tema absolutamente clássico na dogmática do direito público, que está situado no direito administrativo, mas que, evidentemente, como o nome já indica, traz à tona toda a gama de desafios pertinentes ao estudo da responsabilidade civil, tema clássico do direito privado e a respeito do qual o direito administrativo sempre buscou inspiração. Quando se trabalha com tecnologia, porém, esse tema clássico e há muito analisado por doutrinadores de absoluto escol da doutrina publicista, volta à tona e traz alguns novos desafios para a compreensão dos pressupostos, das funções e até mesmo do enquadramento teórico da teoria de base da responsabilização objetiva do Estado no plano extracontratual. Esse foi o mote da obra, Léo. Claro, nós comentaremos um pouco mais a fundo sobre como a ideia foi desenvolvida, mas esse foi o mote. Ótimo. E, Faleiros, pegando como gancho essa sua fala, eu lhe peço para nos explicar o seguinte: por que, não sei se eu estou mudando a ordem, né? Eu vi lá a sua apresentação, seu debate com a professora Carla na Federal, mas por que uma releitura da teoria do risco administrativo? Por que conversar esse diálogo da responsabilidade civil com o Estado e a tecnologia faz ressurgir ou lança uma reinterpretação dessa teoria? Legal, Léo. Bom, essa ideia de uma releitura da teoria do risco administrativo é exatamente o subtítulo da obra. Não sei se será possível a leitura pela câmera, mas enfim. E, de fato, o subtítulo é bastante eloquente no que diz respeito à proposta formulada ao longo do desenvolvimento do texto. Você mencionou também a oportunidade em que estivemos juntos na Universidade Federal de Minas Gerais. De fato, é preciso enfatizar os agradecimentos à nossa estimada amiga, a professora Carla Carvalho, que gentilmente abriu as portas da UFMG para que pudéssemos debater um pouco este tema da obra que agora é lançada ao público, e foi aquela uma oportunidade interessantíssima, ainda que brevemente você esteve conosco. Eu agradeço muito pela parceria de sempre, Léo, mas naquele momento eu apresentei algumas das linhas mestras do trabalho e destaquei um ponto fundamental. A ideia por trás deste livro não é fruto de uma pesquisa de doutoramento, nem do meu mestrado, é um trabalho à parte, que surgiu a partir de conversas que tive com o estimado amigo, também autor da Editora Foco, professor Felipe Braga Neto. O professor Felipe e eu, em 2018, quando estivemos
juntos em Fortaleza, por ocasião do 2º Congresso Internacional de Responsabilidade Civil, realizado pelo IBERC, conversávamos e discutíamos exatamente a necessidade de revisitarmos a teoria de base da responsabilidade civil do Estado. Léo, não tenhamos dúvidas, é um tema consagrado. A doutrina administrativista, há tempos, já reconhece ser uma responsabilização objetiva, aquela prevista no artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição da República e reproduzida no artigo 43 do Código Civil de 2002. O regime foi um pouco controvertido em relação aos atos omissivos, até que o Supremo Tribunal Federal sacramentou a aplicação da teoria objetiva também aos casos envolvendo omissões estatais. E note bem, sempre o direito administrativo bebeu dessa fonte absolutamente saborosa que é o direito privado. Isso desde os tempos imemoráveis da civilização. Quando se criou o Estado contratualista, no período do pós-Revolução Francesa, era necessário que se criasse uma teoria de base para sustentar a responsabilização desse novo ente fictício criado a partir de um contrato social. As teorias civilistas foram a fonte. Naquele momento se falava em culpa. A culpa administrativa dava lastro à responsabilização. Os franceses, inclusive, se valiam de uma terminologia própria, faute du service, para descrever essa teoria subjetivista da responsabilização estatal. Tempos mais tarde, a teoria objetiva ganhou forças, tanto no direito privado quanto no direito público. E no Brasil, foi acolhida formalmente pela Constituição de 1946. Durante todo esse período, mais de meio século, não houve grande polêmica a respeito da teoria baseada no risco que dava sustentação à responsabilização do Estado. Era a teoria do risco administrativo, pois de forma alguma se pretendia interpretar a figura do Estado como um segurador universal, a partir da aplicação da teoria do risco integral, que afasta qualquer possibilidade, do ponto de vista da atuação do Estado numa ação judicial, de discutir causas excludentes do nexo de causalidade. E por essa razão, as excludentes causais tradicionais sempre foram analisadas do ponto de vista da defesa apresentada pelo Estado em uma ação indenizatória. Quando chegamos ao século XXI e percebemos que a sofisticação tecnológica traz uma gama de novos desafios, inclusive ao poder público, percebe-se que essa tradição, consolidada historicamente a nível constitucional, passou a ter alguns vieses e a indicar a necessidade de releituras, tanto do ponto de vista das causas excludentes, mais tradicionais, quanto do ponto de vista, Léo, do enfrentamento do incerto e da necessidade de assimilação da precaução, enquanto função da responsabilidade civil. Pois note bem, os desafios do porvir relacionados, eu vou citar apenas alguns contextos, mas relacionados, por exemplo, à utilização de sistemas de inteligência artificial pelo Estado, a implementação das chamadas cidades inteligentes, a utilização de sistemas de reconhecimento facial e, portanto, biométrico, para controle do aspecto vigilantista das urbes, e outros cenários que trazem uma dimensão de risco ainda não totalmente conhecido, impõem repensar os limites desse elemento central, qual seja a teoria de base da responsabilização objetiva, que é consagradamente a teoria do risco administrativo, em detrimento de outras, como a teoria do risco integral. Por isso, uma releitura, Léo. Cara, magnífico, brilhante. Estava ansioso por isso, como você bem disse, minha passagem pela Federal foi meteórica. Como você mesmo fala, eu tinha 49 compromissos para uma mesma manhã, mas fiz questão de lá estar com você. E Faleiros, o sumário é por si só uma obra-prima, né? Eu não sei se eu vou ter leitura, como eu dizia, com um grande amigo criminalista aí de Belo Horizonte, para fazer corretamente a adequação da pronúncia para todos os títulos de capítulo. Então, você, por gentileza, fique à vontade para me corrigir em público, porque eu quero, seguindo a sua instrução, seguindo a sua doutrina, fazer um sobrevoo sobre esse sumário magnífico. L'état, c'est l'IA.
O Estado é inteligência artificial, é isso mesmo? É isso mesmo, Léo. Muito legal, porque para todos os estudiosos da responsabilidade civil do Estado, não há dúvidas de que um dos brocardos mais conhecidos ao longo da construção teórica e dogmática da responsabilização civil do Estado é justamente este brocardo francês, que originalmente é descrito como «L'État c'est moi», o Estado sou eu. A frase é do rei Luís XIV, que representava justamente essa visão de que não era possível distinguir a figura do monarca do próprio Estado. Eram indistinguíveis e justamente por isso se trabalhava com a ideia da ausência de responsabilidade, ou da teoria da irresponsabilidade total do Estado por atos do soberano. Afinal de contas, se ele era o próprio Estado, não havia razão para que ele próprio se impusesse algum tipo de responsabilização. L'État CLA é um brocardo adaptado e evidentemente jocoso da frase célebre de Luís XIV, que brinca com essa dimensão de ausência de cognoscibilidade quanto aos efeitos da inteligência artificial. Pois imagine, a partir do momento em que se automatiza rotinas, não se tem mais a emanação de uma vontade estatal, se é que podemos usar esse termo, por meio de agentes públicos, mas sim por meio de agentes autônomos de inteligência artificial, que ao fim e ao cabo serão os decisores. Havia, no passado, grande ceticismo em relação à possibilidade ou não de responsabilização do monarca. Eu brinco com a frase em francês justamente para trazer algum tipo de luz a essa nova problematização. Diante de sistemas decisionais automatizados, será que temos condições de encontrar um liame de cognoscibilidade para a atribuição de conduta no que diz respeito a uma tomada de decisão e a eventual falha algorítmica que desencadeie a necessidade de responsabilização do Estado? É a dúvida que eu lanço. Muito bom, sensacional. O segundo capítulo é The Algorithm Can Do Wrong. Can do no wrong. Can do no wrong. Não pode errar, não pode falhar. Bom, também é uma espécie de trocadilho, porque assim como no capítulo 1, esta frase utilizada na Inglaterra do século XVIII, originalmente a frase era The king can do no wrong, o rei não pode cometer erros, não pode errar, agora parece se revolver a essa mesma sistemática que mencionei anteriormente, da algoritmização. Ora, os algoritmos, a partir do momento que são utilizados para a tomada de decisões automatizadas, de fato, falham, e sendo falhos, como podem induzir a responsabilização do Estado? Qual é o grau de previsibilidade do erro? É o grande ponto. E assim como no brocardo anterior, também é uma adaptação. The algorithm can do no wrong. Ora, se o algoritmo não erra, ou não pode errar, como fica a possibilidade, ou não, de responsabilização do Estado diante desse mesmo problema? Muito bom. Terceiro capítulo. Is the state liable? Ótimo. Também é uma frase célebre, essa não necessariamente um brocardo ou um trocadilho, mas que faz questionar os problemas dogmáticos que também se enfrentou, especialmente na Inglaterra, em relação à identificação dos pressupostos da responsabilidade civil para o Estado. Como falei, no período pós-Revolução Francesa, foi necessário criar toda uma estruturação para o direito público, diversa daquela existente até então, durante o regime absolutista, em que o Estado era o próprio monarca. A partir do momento em que se cria uma teorização que, ao fim e ao cabo, se torna o próprio direito administrativo, os pressupostos da responsabilidade civil trazidos do direito privado para o direito público são incorporados a esse novo direito administrativo e é definida uma estruturação dogmática muito similar, mas especificamente voltada ao Estado. Os pressupostos clássicos de conduta, e aí, é claro, envolvendo tanto os atos comissivos quanto os atos omissivos, bem como o dano, o nexo de causalidade entre conduta e dano, são os pressupostos tradicionais incorporados a essa discussão. E naquele momento, a ideia de culpa administrativa. Né? Então,
pensar a transição da culpa administrativa para a teoria do risco é o mote deste terceiro capítulo, em que são averiguados justamente os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva do Estado, depois os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado e as modalidades de risco que dão sustentação a essa responsabilização, com ênfase, evidentemente, nas duas teorias que mencionei na abertura, a teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo. Léo. Muito bom. Seguimos para o quarto capítulo. Black box is a public trust, but is it really? Excelente. Aqui trabalhamos novamente com uma nomenclatura em língua inglesa, que é muito curiosa, né? Mas a nomenclatura black box não traz um grande mistério mais. É como aquela caixa preta do avião, Léo. Aquela que é mantida justamente para que se possa buscar informações sobre um evento, especialmente com alta segurança. E existe, de fato, no Estado contratualista um brocado que é Public Office is a Public Trust. O cargo público impõe ou indica a necessidade de confiança pública. Aqui trabalha-se mais uma vez com um trocadilho, porque black box é um termo que se adota nos estudos de inteligência artificial para indicar aqueles sistemas de inteligência artificial baseados em machine learning que se sofisticam de forma autônoma a ponto de se tornarem completamente diferentes do sistema algorítmico original depois de se sujeitarem ao treinamento algorítmico. São uma caixa preta porque, ao fim desse processo de treinamento algorítmico, inputs são utilizados e são recebidos outputs. Ou seja, a partir de uma entrada de dados, recebe-se um resultado, também datificado. Mas não é mais possível discernir como o sistema algorítmico chegou àquele resultado, pois não é mais a mesma estrutura de código originalmente definido. É uma caixa preta por esse motivo, opera de forma recôndita e justamente por isso a confiança que se deposita no sistema algorítmico se eleva na medida em que se torna cada vez menor a possibilidade de decifrar o trajeto dos dados do ponto de vista do processamento algorítmico. Nesse capítulo, trabalho com a ideia da confiança. Olha, até que ponto é possível confiar cegamente no resultado algorítmico de um sistema de inteligência artificial quando é o próprio sistema quem determina os resultados que instruirão uma tomada de decisão por parte do gestor público. Um desafio e um desafio homérico, especialmente do ponto de vista da sofisticação algorítmica. Né? Nossa, cara, fiquei louco para ler. Só esse capítulo já é um banho de reflexão, um convite a você a ficar louco pensando tudo isso. Repensando o risco administrativo é o nome do quinto e último capítulo. Perfeito. Esse mais propositivo, sem trocadilhos no título, de fato é uma síntese de todos os principais aspectos relacionados a essa releitura da teoria do risco administrativo, que o subtítulo da obra indica ser o mote da própria pesquisa. Note, a partir do momento em que é preciso reimaginar a teoria do risco administrativo, abre-se um campo largo para a investigação acerca dos próprios pressupostos da responsabilidade civil, mas principalmente desta função, que mencionei envolver uma dimensão de previsibilidade e que envolve, em alguma medida, a precaução, não apenas a prevenção, no que diz respeito à responsabilidade civil. E para a releitura, já antecipando um pequeno spoiler, embora evidentemente seja imprescindível o convite a todos que nos acompanham para que leiam a obra na sua integralidade, mas um pequeno spoiler envolve mais uma palavrinha em inglês, é a palavra accountability, que traduz exatamente essa dimensão de uma certa imprevisibilidade correlacionada ao grau de risco que se pretende assumir, ora pela prevenção, outrora pela precaução. Essa releitura, catalisada pela ideia de accountability, uma dimensão ética, reinserida nas atividades estatais e introjetada na responsabilidade civil do Estado, é, sem dúvida alguma, a conclusão final da obra.
Não o final da obra, mas talvez desse Dessa parte, isso. É. Que encaminha a conclusão final da obra. Você vai me permitir duas coisas. Primeiro que eu vou fazer hoje, eu já estava com um livro separado aqui, que é o livro em homenagem ao professor Ives Gana. Eu ia fazer leituras no Insta com ele, mas se você me permitir, eu vou fazer mais uma vez leituras do seu livro com base no capítulo 4, que eu achei instigante demais. Então, teremos hoje um repeteco da obra. Raramente faço isso, porque seguramente vale a pena e eu tenho certeza que o que vou postar agora no Instagram, terminando aqui, vai instigar ainda mais as pessoas a comprarem teu livro. Você legal, amigo. Ponto, não dispõe, Faleiros? A Foco fez gentileza. Me desculpa, Léo, perdi aqui a conexão por um instante. Você possui um cupom de desconto, não possui? A Foco foi gentil o suficiente para te dar um cupom, não deu? Faleiros20. Ótimo. Com esse cupom, Faleiros20, todos que nos ouvem agora ao vivo, em reprise, pelo Spotify, na Amazon, enfim, no site da Foco, podem comprar o livro do professor José Luiz de Moura Faleiro Júnior, querido Faleiros, com 20% de desconto. E, claro, acumulando R$ 199 em compras, o frete é grátis e chega super rápido na sua casa. Faleiros, eu gostaria muito de continuar, mas para que a gente fique publicado na Amazon e na Martins Fontes, eu preciso terminar com até 30. Então, eu te devolvo a palavra perguntando, Faleiros, o que não dissemos a respeito da obra que é importante para aqueles que nos ouvem instigarem, ou seja, se conscientizarem da necessidade de ter essa obra em casa? A responsabilidade civil do Estado é um instituto clássico, mas que, sem dúvida alguma, trará uma dimensão enorme de casuística. Léo, apenas um exemplo. Em 2022, tivemos a informação de que os dados pessoais de 223 milhões de brasileiros foram vazados na internet, especificamente os CPFs. Ora, eu lanço a seguinte dúvida. O Estado pode ser responsabilizado por isso, tendo em vista que houve alguma demonstração de que bases públicas foram alvos de ataques criminosos que geraram esse vazamento a posteriori? E sendo o caso, de que maneira a responsabilidade civil do Estado, nos seus moldes clássicos, consegue sustentar todo esse problema? Essa é uma das questões que eu tento responder aqui. Mas outros dilemas surgirão a partir da casuística que mencionei ao longo da nossa conversa. Eu não tenho dúvidas de que a obra servirá apenas como o pontapé inicial para que outros trabalhos sejam desenvolvidos e para que a atuação dos profissionais do direito que lidam especificamente com o direito administrativo possa nos trazer, pela via jurisprudencial, mais substratos para o avanço da pesquisa. É isso. Muito obrigado, Léo. Meu amigo, você é sempre muito brilhante, sempre muito preciso nas suas colocações. Não é à toa que sou um fã do seu trabalho, da sua docência e agora, claro, da sua doutrina há algum tempo. Lembrando a todos que o professor José Luiz de Moura Faleiro Júnior tem ainda publicados com a Foco Administração Pública Digital, é coordenador de Legal Design, participa como coordenador também de Tutela Jurídica do Corpo Eletrônico, outro livro que é assim... Faleiros, guardadas as devidas proporções, você é o Asimov da atualidade jurídica, meu amigo. Direito, tecnologia, proteção de dados pessoais na sociedade da informação, direito digital, infância, adolescência e tecnologia, e encerra com a obra Veste Empresarial. Parabéns, você é de fato motivo de muito orgulho e, claro, vai estar aqui conosco por muitos e muitos anos, porque serão leituras e releituras, reinterpretações, fruto da evolução tecnológica do que você tem nos ensinado. Muito obrigado de coração. Obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquem todos com saúde, fiquem todos com Deus, qualquer que seja a sua manifestação religiosa. E, claro, não poderia deixar de ser, eu sempre sou tocado por isso. Um Feliz Natal a todos. Faleiros, obrigado, meu amigo. Muito obrigado por tudo. Um abraço a todos e um Feliz Natal. Valeu, obrigado. Obrigado, Sinara.